aqui com o segundo vídeo do Vips e hoje eu venho com um top 5 de livros de terror que saíram recentemente ou mais pro início do ano, mas enfim, nesse ano mesmo de 2014. E na verdade não são necessariamente livros de tipo um horror, assim, tipo top, horror dos tops. Alguns são mais suspense, alguns são mais leves, mas eu achei bem interessantes e gostaria de indicar. Mesmo a maioria dos livros já terem saído e tal, eu ainda não adquiri nenhum, infelizmente. Então todos esses livros estão na minha lista de desejados, mas eu não tenho como mostrar pra vocês. Mas enfim, vamos lá. O primeiro livro que eu tenho pra falar pra vocês é sobre Asylum, da Madeleine Brooks. Ele é o primeiro livro de uma série, sendo que o segundo é algo como Sanctum, eu não sei direito como pronuncia, e ele não tem, acho que, previsão ainda pra lançar no Brasil, mas por enquanto vamos focar no primeiro livro. Ele foi lançado em agosto pela editora Verga e Riber, eu acho que é assim que fala, que é a mesma editora de Maze Runner, e entre outros livros. Ele tem uma capa maravilhosa aqui, eu vou deixar todas as capas dos livros que está, eu vou deixar na tela pra vocês conferirem. E possui 336 páginas, então aí não é um livro nem tão fino, nem tão gordinho. Então eu acho que 300 páginas mais ou menos, eu acho que é a média que eu mais gosto, porque é melhor pra ler e tal. Esse livro então vai contar a história do Dan, que é um garoto de 16 anos que vai pra um programa de verão. E é tipo uma escola de verão, assim. Só que quando ele chega nessa escola, ele descobre que o dormitório dele já foi um dia um sanatório, onde os criminosos mais insanos e malucos estavam. Então já o negócio começa a ficar estranho aí. O Dan faz dois amigos, Abby e Jordan, e junto com eles ele vai explorar esse lugar, né, já que é um sanatório e tal, então ele tem os seus segredos. E eles vão acabar descobrindo que eles não viraram amigos por acaso e que existem segredos que se recusam a ficar enterrados. A sinopse e a capa me encantaram muito. E eu gosto muito de histórias que ocorrem em manicômios, sanatórios e tal. Desde muito mais nova, que eu gostava de filmes que se passavam em sanatórios, histórias que tinham como local sanatórios. E também depois que eu assisti American Horror Story Asylum, que, tipo, é muito bom. Então, enfim, eu acho que histórias em manicômios são, tipo, as melhores. Só que eu já li algumas resenhas e algumas pessoas têm falado que ele não é tudo isso, sabe? Ele representa ser um livro de terror, assim, tudo totalmente tenebroso e tal, mas ele acaba não sendo. Eu pensei que ele fosse um estilo O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, que é aquele que tem a capa incrível, tem fotos super assustadoras, porque esse livro, como tem fotos de manicômios reais mesmo, então, e a história acaba sendo não me encantando, sabe? A história não é tão boa. Só que eu acho que esse livro ainda eu vou dar uma chance, eu vou comprar. Pretendo comprar e ler, porque eu acho que vai ser muito legal. Enfim, eu espero que seja mesmo muito bom. E eu acho que também não é uma história tão pesada para aqueles que não curtem tanto história de terror. Eu acho que esse é um livro mais leve. O próximo livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é Melodia do Mal, do autor John alguma coisa. Eu nem vou tentar pronunciar o sobrenome dele porque ele é russo, então desculpe, mas eu nem vou tentar. Mas ele é o mesmo autor do livro Deixa Ela Entrar, que é muito bem falado, muito bem comentado, que eu nunca li, mas eu acho que deve ser bom. Esse livro foi lançado em outubro, nesse mês, pela editora Tordesilhas, e eu até encontrei ele já pra comprar, só que o preço não é muito amigável, sim, então vou esperar baixar um pouco mais, que daí eu compro, porque quando eu vi essa sinopse, eu tava pesquisando alguns livros pra mostrar pra vocês, né, pra contar pra vocês. Eu vi essa sinopse, eu me encantei muito, eu preciso muito ler esse livro. Eu achei que o livro fosse menor, mas ele tem 448 páginas. Ele vai contar a história de um músico frustrado, que quando ele tá passando pelo bosque, ele encontra uma bebê recém-nascida à beira da morte, só que ela canta perfeitamente, assim, canta muito bem. E ele vai estar assustado e vai acabar levando ela pra casa. Então, na casa dele, né, ele vive com a esposa e com um filho que é rejeitado. Então, essa parte aí eu acho que ficou um pouquinho vago, mas não sei direito ainda como explicar. Só que, enfim, ele vai prender então essa menina, né, essa bebê recém-nascida, no porão. E ela vai crescer lá no porão. Só que um belo dia, né, ou no caso um dia muito ruim, ela acaba saindo do porão, ela revela uma força meio, sei lá, sinistra, assustadora. E alguma coisa X vai acontecer, porque ali na sinopse tem um treco com sangue, então não sei. Na própria capa já é linda e maravilhosa, enfim. O próximo livro é Nosferatu, do Joe Hill. Eu já comentei sobre A Estrada da Noite do Joe Hill no primeiro vídeo desse Vips. E eu falei que eu queria muito ler todos os livros dele, e isso inclui Nosferatu. Ele foi lançado em julho pela editora Arqueiro. Ele possui 624 páginas, e eu pensei que fosse, tipo, bem menos, mas são 624 páginas.
E uma coisa que eu achei muito engraçada, divertida, na verdade, foi a parte do título em inglês ser No Nose for A2. Então ficaria Nosferatu. Achei muito engraçado. E pelo que eu li em uma resenha, esse livro tem várias mensagens subliminares e umas coisas meio de alusão a personagens de outros livros dele, sabe, histórias, acho que até do próprio pai, já que o Jerry é filho do Stephen King. Então, eu achei bem interessante mesmo. Esse livro conta a história, primeiramente, da Victoria McQueen, que ela tem um dom, que é ela chega na ponte perto da casa dela e ela consegue ir pra qualquer lugar do mundo de bicicleta e encontrar coisas que são perdidas. E ela mantém tudo em segredo porque ela sabe que ninguém acreditaria, já que nem ela mesma se entende, né? Também vai contar a história de Charles Taylor Banks, que é um cara que também tem um dom especial. Ele acaba conseguindo levar crianças pra passear por vidas ocultas e ele acaba deixando esses passageiros, né, no carro dele, aterrorizados de algum modo. E chega um dia que esses dois personagens, a Vic e o Charlie, se encontram. Só que é uma coisa já de tempo, e a Vic, que é a única criança que conseguiu escapar do Charlie, é adulta e já tenta esquecer todas as coisas que ela passou. Só que o Charlie só vai conseguir sossegar, né, quando ele conseguir se vingar, então, da Vic. Só que ele tá preparando algo bem especial pra ela. O próximo livro que eu tenho pra falar pra vocês é Doutor Sono, de Stephen King, que é a continuação de O Iluminado, que é o livro mais perfeito do universo. Na verdade, até agora que eu tenho lido, é o melhor livro, enfim. Eu tô muito animada pra esse livro, eu comprei ele em pré-venda e ele só sairá em novembro pela editora Soma de Letras. O livro tem 480 páginas e eu lembro na época que ele saiu nos Estados Unidos, eu fiquei tipo, Dr. Sleep e tal, mas eu não tinha, sei lá, feito a conexão de O Iluminado com Dr. Sleep e aí eu fiquei meio perdida. Só depois, então, que saiu mesmo em português, tipo, as fotos e tal, as divulgações, que eu percebi. Então, eu fui um pouquinho lenta. Na verdade, muito lenta, não um pouco. Então, esse livro vai contar a história do Dan, que agora já é um homem de meia idade, que ele passou boa parte da vida dele aterrorizado com as lembranças que ele viveu no Hotel Overlook. Só que ele acabou também se transformando em um alcoólatra como o pai. Ele trabalha, então, nessa casa de repouso para oferecer conforto para as pessoas que estão morrendo. E ele acaba, então, se tornando o Doutor Sono. Até que o Dan conhece a Abra, eu acredito que seja assim que se pronuncia, Stone, que é uma menina de 12 anos que tem um dom espetacular, que é a iluminação mais forte que ele já viu. E assim, como eu li o Iluminado, e todo mundo não, né, mas enfim, o Dick Halloran falou pra ele que o Dan era o mais iluminado e tal, que ele já tinha visto. E o Dan realmente era muito iluminado. Eu fico imaginando essa menina, como ela não deve ser iluminada, assim, todas as coisas que ela não consegue fazer e ver e tal. Essa menina então vai despertar os demônios do passado do Dan. E aí vai acontecer aquela guerra entre bem e mal, que eu acho basicamente também que acontece em Iluminado. E provavelmente se você ainda não leu o livro Iluminado, você não vai entender muito bem o que vai acontecer em Doutor Sono. Mas eu pretendo fazer o vídeo, eu acho que o último vídeo do Vips vai ser sobre o Iluminado, porque eu tenho que fazer muito vídeo sobre o Iluminado, porque é muito perfeito. Eu falei o Iluminado, mas mil vezes na mesma frase, mas é muito perfeito. Eu posso falar quantas vezes eu quiser. O próximo livro que eu tenho pra falar pra vocês é Os Três, da Sarah Locke, que foi publicado em maio pela editora Arqueiro, e tem 400 páginas. Esse livro, a edição dele, eu não cheguei a ver tipo, por dentro, mas eu acho ela muito bonita. Se eu não me engano, as folhas, tipo, a lateral das folhas, acho que é vermelha, ou alguma coisa do tipo, ou é preta, ou sei lá, mas eu achei a edição muito bonita. A própria capa eu também achei legal. E esse livro, eu acredito que ele seja, tipo, dos que eu citei, tipo, mais leve e tal. Eu vou contar a história aí de 4 aviões que caem no mesmo dia em 4 pontos diferentes do mundo. Existem apenas 4 sobreviventes. 3 delas são crianças, né, daí os 3. E eles saem lá dos destroços aparentemente ilesos, só que elas sofrem uma transformação, elas saem de lá diferentes. E a quarta sobrevivente deixou, né, que é uma adulta, sobreviveu o tempo suficiente pra deixar uma mensagem. Eles estão aqui. O menino, vigiem o menino, vigiem as pessoas mortas. Oh meu Deus, elas são tantas, estão vindo me pegar agora. Vamos todos embora logo, todos nós. Pastor Len, avise a eles que o menino não é para ele. E essa mensagem então vai mudar, tipo, o rumo do negócio todo. E, enfim, eu acho que é um negócio mais de você descobrir. Então eu gostei da sinopse, eu gosto de sinopses mais, sabe, que não deixem tão na cara o que acontece. Então eu quero ler pra descobrir. E, enfim, é isso. Existem vários livros. Eu ia falar também do It, a Coisa, que foi relançado, mas como é um relançamento, tipo, eu acho que não seria tão interessante assim. Mas, enfim, eu mostrei os que eu achei interessante, que eu descobri, que eu tenho na minha lista de desejados e
tal. Se alguém quiser me dar algum desses, pode dar também, que eu aceito, muito feliz. Comente aqui embaixo se você já leu algum desses livros, se você tem mais algum pra me indicar, se você tá animado pra ir pros livros que vão sair, né? Na verdade, pro Doutor Sono, porque os outros já saíram, então se você também tá animado pro Doutor Sono. Me conte alguns outros livros que saíram que eu acabei não citando no livro que você acha que deveriam ser citados, já que eles são, tipo, perfeitos e muito interessantes. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito para receber os próximos vídeos do Vips e mais pra frente, então, os meus vídeos toda sexta-feira. Clique em gostei se você gostou do vídeo, adicione aos favoritos, compartilha com todo mundo, me segue nas redes sociais que os links estão na descrição. E é isso, até amanhã!